Você está pronto para descobrir um dos textos mais sombrios e enigmáticos da Bíblia? Neste vídeo, vamos desbravar os detalhes mais sinistros do livro de Levítico. Já imaginou que algumas dessas passagens têm implicações profundas, tanto históricas quanto espirituais? Fique conosco enquanto exploramos o surpreendente e revelador conteúdo de Levítico. Levítico é frequentemente visto como um dos livros mais desafiadores da Bíblia, carregando uma reputação sinistra. Esta reputação não vem por acaso. O histórico e o contexto teológico de Levítico são cruciais para entender suas implicações na fé antiga e moderna. Para começar, Levítico é tradicionalmente atribuído a Moisés e é o terceiro livro do Antigo Testamento. Este livro detalha leis, rituais e condutas éticas que Deus requereu dos israelitas. Entre seus capítulos, destacam-se os capítulos 17 a 26, conhecidos como Código de Santidade. Este código inclui algumas das leis mais rigorosas e complicadas. Imagine por um instante, essas leis não eram apenas regras a serem seguidas. Elas buscavam manter a pureza e a separação dos israelitas das práticas pagãs vizinhas. A necessidade de distinção e santidade não só moldava a identidade, como também a coesão social das tribos de Israel. Estas regras formavam a base de um contrato sagrado entre Deus e o seu povo. Elas eram vistas como meios de manter o favor divino e garantir que a comunidade se mantivesse unida e justa perante os olhos de Deus. O que você acha dessa revelação? Conte para nós nos comentários. Levítico 10, versículos 1 e 2, nos traz a história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que ofereceram fogo não autorizado perante o Senhor. Segundo o texto, ambos foram consumidos por fogo divino. Isso mostra a severidade com que Deus lidava com a desobediência às suas instruções, reforçando a importância da pureza e da santidade na adoração. O capítulo 18, versículo 21, proíbe o sacrifício de crianças ao deus Moloque. Esta proibição destaca a contínua luta de Israel contra as práticas pagãs dos povos vizinhos. A necessidade de se separar dessas práticas cultuais era vital para manter a identidade religiosa e cultural de Israel. Outro ponto controverso é Levítico 20:13, onde a relação sexual entre homens é declarada uma abominação. Este versículo tem gerado debates morais e teológicos por séculos, refletindo as normas sociais da época e suscitando discussões sobre seu significado contemporâneo. Esses exemplos deixam clara a lógica das ameaças e punições presentes em Levítico, projetadas para garantir a conformidade e evitar a assimilação cultural. As leis severas do livro refletem a visão de um relacionamento de aliança entre Deus e Israel, onde a obediência e a pureza eram cruciais. A ênfase contínua na separação e na pureza religiosa era fundamental para a identidade do povo de Israel. As imagens históricas e os trechos de escrituras complementam a intensidade dessas passagens, ajudando-nos a entender o contexto e a seriedade dessas leis. Você já se deparou com algo semelhante na sua caminhada de fé? Compartilhe suas experiências nos comentários. O contexto cultural e histórico do livro de Levítico revela as razões por trás de suas regulamentações rigorosas. Em uma época em que a santidade e a pureza do povo eram fundamentais, as práticas sacrificiais e as leis de pureza surgiram como elementos essenciais para manter e fortalecer o relacionamento de aliança com Deus. Essas leis não eram meramente restritivas, elas serviam para delinear um caminho claro para os israelitas, distanciando-os das práticas pagãs que os rodeavam. A ameaça de punições severas não era uma tática de terror, mas uma medida preventiva e corretiva. A possibilidade de sanções enfatizava a seriedade com que essas leis deveriam ser seguidas e ajudava a evitar a assimilação em práticas estrangeiras que eram vistas como perigosas para a integridade espiritual e cultural de Israel. Essas restrições eram, portanto, uma forma de proteger o povo de influências externas que poderiam corromper sua fé e identidade. Manter a pureza e a santidade do povo de Israel era mais do que um mandamento religioso, era uma constante luta e preocupação. Os israelitas viviam cercados por nações
cujas práticas e crenças podiam facilmente infiltrar-se na sua cultura e crença religiosa. As leis de Levítico eram um baluarte contra essa invasão, reforçando a separação necessária para preservar a identidade da nação eleita por Deus. As visualizações de práticas de sacrifício e purificação tornam a narrativa de Levítico ainda mais envolvente e compreensível. Os rituais meticulosamente descritos no livro eram atos de devoção, que simbolizavam a purificação e a consagração a Deus. Cada sacrifício, cada ato de purificação tinha um significado profundo, refletindo o compromisso com a santidade e a obediência às instruções divinas. Práticas como essas, detalhadamente prescritas, asseguravam que o povo de Israel se mantivesse afastado das influências estrangeiras. Era uma luta constante para não se desviar do caminho da pureza e da santidade, algo que os israelitas levavam muito a sério. As leis de Levítico, com suas regulamentações minuciosas, serviam como uma barreira contra a contaminação cultural e espiritual. Qual parte do contexto histórico você achou mais surpreendente? Comente abaixo. Muitos estudiosos veem essas passagens de Levítico como uma intensificação do compromisso de Israel com Deus. A severidade das leis não é arbitrária, mas sim uma expressão clara da santidade de Yahweh e sua distinção em relação aos outros deuses da época. Este é um ponto crucial para entendermos a profundidade e a importância dessas regras. A santidade em Levítico não é apenas um conceito abstrato, mas algo que penetra cada aspecto da vida dos israelitas. As rigorosas leis alimentares, as detalhadas instruções de pureza e os sacrifícios minuciosos servem para manter uma clara separação entre o povo de Israel e as práticas pagãs ao seu redor. Essas leis eram mais do que meros regulamentos. Eram uma forma de preservar a identidade única da nação escolhida por Deus e evitar a assimilação de costumes contrários à fé hebraica. No campo dos debates modernos, há duas linhas principais de pensamento. Alguns veem essas leis como culturalmente específicas, aplicáveis apenas ao contexto histórico de Israel. Outros, no entanto, interpretam-nas como imperativos morais atemporais que ainda possuem relevância em tempos atuais. É fascinante observar como essas interpretações divergem e, ao mesmo tempo, convergem em certos pontos. Essas leis também refletem o caráter e as prioridades divinas. Por exemplo, a insistência na pureza e na obediência pode ser vista como um reflexo direto da vontade de Deus de manter um relacionamento exclusivo e sagrado com seu povo. Isso desafia os fiéis a ponderarem sobre a essência de sua relação com o divino e o que significa ser santo na prática diária. As interpretações dessas passagens influenciam diretamente a prática e a teologia contemporâneas. E igrejas ao redor do mundo debatem como aplicar esses textos antigos em um mundo moderno. Algumas comunidades religiosas adotam uma leitura mais literal, mantendo práticas tradicionais, enquanto outras preferem uma abordagem mais contextual, adaptando os princípios subjacentes à vida contemporânea. Para enriquecer essa análise, podemos recorrer a imagens e trechos de estudos teológicos. Por exemplo, autores como Gordon Wenham enfatizam que a santidade em Levítico não é apenas moral, mas também cerimonial. Já estudiosos como Jacob Milgrom argumentam que as leis de pureza tinham também aspectos sociais e sanitários, contribuindo para a coesão e a saúde da comunidade. É importante apresentar as várias escolas de pensamento desde um ponto de vista histórico até abordagens contemporâneas. A escola documental, por exemplo, sugere que Levítico reflete diferentes fontes e edições ao longo do tempo, enquanto a abordagem mais conservadora o vê como um documento coeso, de caráter divino e revelado diretamente por Deus a Moisés. E você, como estas interpretações teológicas mudaram sua visão sobre Levítico? Quando pensamos nos desafios que esses textos apresentam, eles nos convidam a uma reflexão profunda sobre nossa fé e prática diária. Então, deixe nos comentários suas opiniões e reflexões. Sua participação é essencial para enriquecermos essa discussão e ampliarmos nossa compreensão.
Esses textos antigos desafiam os fiéis a refletirem sobre justiça divina e misericórdia. Não é à toa que Levítico, com suas leis severas, exige um equilíbrio entre a rigidez das regras e o plano redentor de Deus. Levítico ainda influencia profundamente as normas e leis das religiões abraâmicas hoje em dia. Por isso, é fundamental compreender como essas antigas passagens podem ser relacionadas aos contextos atuais. Vamos levar um momento para pensar nas aplicações modernas dessas regras. Você já parou para considerar como as leis sobre pureza e sacrifícios podem ter equivalentes em práticas religiosas ou morais de hoje? Além disso, a discussão sobre justiça e compaixão ganha uma nova dimensão à luz destes textos. Como podemos ver, as passagens de Levítico vão além de simples regras. Elas promovem uma compreensão mais profunda da justiça e da compaixão. Imagine, por exemplo, como a ideia de santidade e pureza pode ser aplicada nas discussões sobre ética e comportamento moral nos dias de hoje. Na visualização atual de debates morais e teológicos, destacamos a relevância contínua dessas leis. Nos perguntamos, será que estamos honrando esses princípios de justiça e misericórdia em nossas próprias vidas? São reflexões poderosas que nos levam a reavaliar nossas ações diárias e a forma como vivemos nossa fé. Manter viva a conexão com esses textos antigos na prática de fé diária é crucial. São mais do que simples instruções de uma era passada. Essas passagens procuram guiar nosso comportamento e decisões no presente e no futuro. Então, quando lemos Levítico, não estamos apenas aprendendo sobre a história de Israel, estamos também nos desafiando a viver de forma mais justa, compassiva e equitativa. E você? Essas passagens impactam sua visão sobre justiça e compaixão? Vamos discutir nos comentários. A profecia de Daniel 9:24 a 9:27 é uma das passagens mais fascinantes da Bíblia, abrangendo 490 anos e culminando com a vinda do Messias. Essa profecia não apenas alude a eventos históricos de grande importância, mas também cria conexões temáticas profundas com o livro de Levítico. Levítico e as profecias de Daniel compartilham uma preocupação central com a santidade e a justiça divina. Em Levítico encontramos leis rigorosas que visam manter a pureza do povo de Israel, refletindo uma relação de aliança com Deus. Já em Daniel, as profecias traçam um plano divino de redenção e justiça, ressaltando o compromisso de Deus em restaurar seu povo. Para compreendermos melhor as profecias, é essencial distinguir entre os tipos de profecias: cumpridas, ainda não cumpridas e condicionais. As profecias cumpridas são aquelas cuja realização já ocorreu, como muitas predições do Antigo Testamento. As não cumpridas referem-se a eventos futuros, muitas vezes relacionadas ao fim dos tempos. E as condicionais dependem da resposta humana, como um chamado ao arrependimento ou obediência, refletindo a condição de aliança que vemos tanto em Levítico quanto em Daniel. A literatura profética antiga possui um impacto teológico profundo, influenciando interpretações e crenças ao longo dos séculos. Apreciar esses textos nos ajuda a conectar as expectativas e mandamentos encontrados tanto em Daniel quanto em Levítico. As leis rígidas em Levítico sobre pureza e justiça ecoam nas visões apocalípticas e redentoras de Daniel, fortalecendo a teia entre os mandamentos legais e as promessas futuras. Para ilustrar melhor essas conexões proféticas, utilizamos visuais históricos e interpretativos. Imagens de artefatos antigos, representações de práticas israelitas e gráficos de linhas temporais enriquecem nossa compreensão das profecias. Essas ferramentas visuais ajudam a comparar as interpretações históricas com as visões contemporâneas, mostrando como esses textos continuam a influenciar a teologia e a prática espiritual hoje. E você? O que achou mais interessante nessas conexões proféticas? Queremos saber sua opinião. Expandir esse diálogo pode iluminar ainda mais as riquezas teológicas escondidas nas Escrituras. Ao longo deste vídeo, desbravamos os detalhes mais sombrios e enigmáticos do livro de Levítico. Exploramos suas rigorosas leis, seus rituais complexos
e como essas antigas regras buscavam manter a pureza e a separação do povo de Israel das práticas pagãs vizinhas. Também investigamos passagens específicas que geram medo e admiração e debatemos suas implicações teológicas e morais. As regulamentações de Levítico, embora antigas, ainda têm relevância na fé e na moralidade modernas. Elas nos desafiam a refletir sobre a justiça divina, a santidade e a compaixão em nossas vidas cotidianas. Ao compreender o propósito dessas leis, podemos encontrar lições valiosas sobre a importância de manter nossa fé e identidade em um mundo em constante mudança. Eu te convido a se inspirar para aprofundar seu entendimento das Escrituras. Deixe que os ensinamentos de Levítico guiem suas ações e decisões diárias, promovendo justiça, santidade e compaixão. Refletir sobre esses textos pode enriquecer sua jornada espiritual e fortalecer sua conexão com a fé. Quero agradecer a todos vocês por assistirem e participarem desta exploração rica e desafiadora. Adoraríamos saber suas reflexões e interpretações, então compartilhe nos comentários abaixo. Se este conteúdo foi revelador e útil para você, por favor, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Nos vemos na próxima aventura bíblica. Aqui no Reflexões Bíblicas, temos uma série de vídeos que podem ajudá-lo a aprofundar ainda mais seu conhecimento. Clique em uma das opções que estão aparecendo aqui na sua tela e continue com seus estudos nos nossos vídeos. Siga nosso canal, curta esse vídeo e deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos criar juntos uma comunidade de estudos bíblicos. Esperamos você por aqui.